No verão de 2005, observadores sobrevoaram o olho do furacão Katrina, a tempestade mais destrutiva e mortífera ocorrida nos Estados Unidos. 294 quilômetros por hora. Sob uma parede de nuvens de quase 18 quilômetros de altura, ondas de tempestade, chuva e ventos dizimaram New Orleans e a costa do Golfo. O furacão Katrina foi um sinal do que está por vir? Muitos afirmam que condições climáticas violentas como esta assolarão o planeta com muito mais frequência no futuro. Nosso planeta está sendo devastado. Terras antes férteis estão secando. Áreas litorâneas estão erodindo. Florestas tropicais estão desaparecendo. E ondas de calor estão debilitando pessoas idosas e vulneráveis. Será este o futuro do planeta Terra? E somos nós os culpados? A resposta pode estar dentro deste supercomputador, o simulador terrestre, que cria um panorama do nosso mundo e dos perigos por vir. Terra 2100, a Terra em 100 anos. Começa a surgir um mundo onde o aumento das temperaturas cria uma série de problemas. Tempestades violentas, poluição e inundações litorâneas. De acordo com a análise dos cientistas, mais problemas estão por vir. Em 2100, o planeta Terra será um lugar bem diferente, a menos que nós comecemos a proteger nosso futuro. Num prédio que lembra o ginásio de uma escola, está um dos computadores mais velozes do mundo, o simulador terrestre. São 5.000 computadores interligados para processar dados na velocidade impressionante de 35 trilhões de cálculos por segundo. O supercomputador prevê padrões do clima e das condições climáticas. O simulador terrestre divide a atmosfera e os oceanos em milhões de setores e analisa a temperatura, o vento e as correntes oceânicas para criar um planeta virtual como a Terra. Já sabemos que a maior parte do aquecimento ocorrido nos últimos 50 anos foi causado pela atividade humana, quer dizer, geramos e lançamos gases do efeito estufa na atmosfera da Terra. Nós pegamos esta informação e a inserimos em imensas simulações de computador. Podemos simular o que talvez acontecerá em várias partes do mundo nos próximos 100 anos. O simulador terrestre previu um desastre natural no litoral do Brasil. Isso demonstrou o poder do supercomputador. Em agosto de 2004, ele previu a passagem do primeiro furacão no litoral brasileiro. Quando a tempestade surgiu, os cientistas ficaram impressionados. Nunca um furacão tinha sido visto tão ao sul, 2.880 quilômetros abaixo do Equador. Fiquei surpreso, na realidade posso usar esse termo. Não temos experiência sobre isso, é um fenômeno que acontece nos trópicos, né? Então, realmente nós estranhamos muito o que estava acontecendo. No Centro de Voos Espaciais Goddard, os cientistas também rastreiam formações climáticas anormais. Nós duvidamos no começo, mas com o passar das horas ficou evidente. Aquilo era mesmo um furacão. Todas as provas que vimos de vários satélites nos 2 dias seguintes indicaram de forma cada vez mais convincente. Um furacão categoria F1 ia atingir o litoral do Brasil. Nunca um furacão havia surgido tão ao sul. As simulações mostram que estamos criando condições que às vezes provocarão furacões em locais onde eles nunca surgiram. O furacão, também chamado de ciclone e tufão, forma-se geralmente numa área em torno do Equador e se desloca para latitudes mais altas. Não havia registro de furacões ao sul do Atlântico.
Além disso, essa área de baixa pressão formou-se não nos trópicos, mas numa zona temperada. A tempestade foi batizada de Furacão Katrina. Ela matou 11 pessoas e destruiu e danificou milhares de casas. As famílias ainda relembram as vítimas do primeiro furacão do país. Nas décadas que virão, o simulador terrestre prevê um aumento mundial de tempestades violentas e furacões de categoria F5. As tempestades são alimentadas pelas temperaturas em elevação. Na medida em que a superfície do mar esquenta, a evaporação aumenta e produz vapor d'água que alimenta a tempestade. Quanto mais umidade, maior a tempestade. Estes computadores imensos simulam a intensidade dessas tempestades violentas que surgirão com muito mais frequência. Uma simulação de computador mostra 2 tufões seguindo para o Japão em 2096. Parece que os 2 atingirão o litoral japonês, mas no último instante um deles desvia para o norte. O outro se choca contra a ilha de Shikoku com o mesmo impacto do furacão Katrina. A tempestade traria quantidades imensas de chuva, 60 centímetros em 48 horas. Uma combinação de ondas de tempestade e o transbordamento de rios inundariam as ruas da cidade e áreas vizinhas. Com ventos de 288 km por hora, as lojas e casas de Shikoku seriam dizimadas. Árvores imensas seriam arrancadas do chão durante o ataque impiedoso do tufão. Ninguém sairia ileso do bombardeio do tufão de categoria 5. As fiações elétricas seriam derrubadas e a maior parte da cidade ficaria na escuridão, comprometendo os resgates. O tufão de Shikoku foi uma amostra apavorante do futuro numa simulação de computador. Mas a violência do furacão Katrina, que devastou New Orleans e a região do Golfo, foi verdadeira. Um furacão F5, ventos de 294 km por hora. Sob nuvens de tempestade, ventos violentos golpearam o Golfo do México, enquanto Katrina lançava ondas gigantes no litoral. O furacão entrou terra adentro e o nível do mar subiu muito, chegando a quase 7 metros e até mais nos baixios costeiros. Na costa, as ondas imensas eram incontroláveis. New Orleans foi devastada, assim como a costa do Golfo. O furacão Katrina lançou uma trilha de destruição até onde os olhos podiam alcançar. Foi o pior desastre natural da história dos Estados Unidos. O Katrina deixou para trás milhares de sonhos destruídos. Foram quilômetros e quilômetros de destruição sem fim. Marie Fernandes relembra a destruição de sua casa. Foi uma onda gigante. Tudo foi destruído. Onda. Janelas, portas, tudo. Ela rugia como um monstro. Tinha água por toda parte e tudo começou a boiar. A tempestade e suas ondas mataram quase 2.000 pessoas e uma área quase do tamanho do Reino Unido foi declarada zona de devastação. Para crianças e adultos, foi um teste de fé. Temos que começar de novo. É difícil, mas pelo menos acabou. A destruição foi mais grave em Biloxi, Mississippi. Os destroços retorcidos são testemunhas do poder devastador do Katrina. Fotos aéreas de uma ponte mostram o antes e o depois do furacão.
As ondas destruíram casas a quase 2 quilômetros de distância da costa. Quando voltou ao local, Beth Matter ficou desolada. Você trabalha a vida toda e acha que está tranquilo, aposentado, mas ver o vento levar tudo. É muito difícil aceitar isso. O custo material do Katrina chegará a bilhões. As perdas humanas são incalculáveis. Mas os furacões não vão parar. Não acreditamos que a quantidade de furacões vai mudar, mas a intensidade sim. O que era para ser um de categoria F4 pode ser um categoria F5. As simulações mostram que, com o aquecimento da Terra, a superfície dos oceanos também esquenta e, por isso, veremos tempestades bem mais fortes, e estes computadores imensos simulam a intensidade destas tempestades violentas. Se um desses arrasadores furacões de categoria 4 ou 5 atingir uma grande cidade dos Estados Unidos, podemos esperar muita destruição. Talvez o que vimos em New Orleans possa ser visto até em lugares como Nova York. Autoridades federais e municipais analisam o poder de destruição de um furacão de categoria 5 e a tempestade que o acompanharia se chegassem a Nova York. É uma previsão sombria. Os problemas começariam horas antes do furacão atingir a costa, como pontes derrubadas por ventos violentos, e dirigir seria extremamente perigoso. Os arranha-céus de Nova York ficariam vulneráveis com ventos de mais de 200 km por hora. No solo não seria mais seguro, pois a inundação impediria os moradores de fugir de carro ou metrô. Ondas de tempestade de 9 metros assolariam a cidade e invadiriam as ruas do centro e o sistema de túneis do metrô de Nova York. As ondas inundariam o túnel Holland, uma rota importante para sair da cidade. Os aeroportos seriam fechados e Wall Street também. Nova York poderia ficar isolada do mundo e seus sistemas econômicos e financeiros ficariam paralisados. É o cenário de um pesadelo e os estragos seriam sentidos em todo o mundo. As autoridades governamentais esperam contar com o espírito corajoso dos nova-iorquinos. Depois de 11 de setembro, havia muita gente disposta a ajudar a cidade numa hora difícil. Talvez aconteça o mesmo com a passagem de um furacão. Faz quase 70 anos que Nova York foi atingida por um furacão. As previsões são de tempestades ainda mais violentas. As ondas de calor são outro problema letal do aquecimento global. Desde a Revolução Industrial, o dióxido de carbono aumenta velozmente. As temperaturas globais subiram cerca de 9 graus e a previsão é de que esquente ainda mais. Nos próximos 100 anos, no ano 2100, a Terra aquecerá de 1,4 graus até 5,8 graus Celsius. A temperatura poderia subir acima de 50 graus. Em alguns locais, as temperaturas elevadas serão uma ameaça à vida. Em agosto de 2003, Paris sofreu com uma intensa e mortífera onda de calor. 10 dias de calor escaldante com temperaturas de mais de 35 graus Celsius. Naquele verão, a França ficou totalmente seca. E em agosto, a zona quente de alta pressão que fica normalmente sobre o norte da África deslocou-se e assolou toda a França e grande parte da Europa. O calor permaneceu no continente por mais de 10 dias. O clima seco e quente criou uma onda de calor fatal.
Os serviços de emergência ficaram sobrecarregados e não conseguiam atender o aumento repentino de pacientes idosos e desidratados. Muitos sofreram convulsões e entraram em coma. Surchargé, étouffé, j'imagine. O hospital ficou sobrecarregado. A pressão era inacreditável, não sabíamos contra o que estávamos lutando. Os pacientes morriam sem parar. Era um campo de batalha. Quando o corpo desidrata, ele deixa de suar e a temperatura corporal aumenta rapidamente. As células cerebrais e cardíacas são destruídas e isso pode causar a morte. A falta de ar-condicionado era um problema grave. A temperatura não subia apenas durante o dia, subia à noite também. E se você não tivesse ar-condicionado, o corpo não conseguia esfriar à noite. Por isso, muitas pessoas morreram. O calor matou mais de 10 mil pessoas só na França. Na Europa, as mortes foram mais de 30 mil. O simulador terrestre prevê um aumento global nas mortes causadas pelo calor nas décadas futuras. As zonas vermelhas mostram as áreas de maior risco. Na Europa, regiões frias serão atingidas por temperaturas fatais. A previsão mostra que temperaturas mortíferas podem também atingir China, Japão e o resto do leste da Ásia. O Dr. Larry Kalkstein, da Universidade de Delaware, usa as informações do supercomputador para calcular mudanças futuras nas mortes urbanas devido a ondas de calor. Em Tóquio, as mortes podem aumentar 2,5 vezes em 50 anos. Após 100 anos, as mortes poderão aumentar 11 vezes. Em Londres, esse aumento chegará a 47 vezes em 2100, e em Nova York haverá 43 vezes mais mortes causadas pelo calor no mesmo período. Os cálculos das 6 maiores cidades do mundo mostram um grande aumento nas mortes causadas por altas temperaturas nos próximos 100 anos. Os resultados foram mais devastadores nas cidades ao norte, regiões frias atualmente. Perto da linha do Equador, poucos morreriam pelo calor, porque o calor é o mesmo todo dia. É quente, mas é igual. Mas Tóquio, Nova York, Toronto e Paris são locais mais vulneráveis, porque num dia pode fazer 35 graus e no outro pode fazer 20 graus. As pessoas não estão acostumadas, a estrutura urbana não está preparada. As casas não são adaptadas para isso. Nos Estados Unidos, as autoridades lutam para enfrentar as temperaturas mortíferas. Na costa leste, a Filadélfia foi assolada pelo calor em 2005. Com as previsões de mais de 100 mortes causadas pelo calor, a prefeitura criou medidas de emergência e alertou sobre a onda de calor. É o dia mais quente do ano que, com a alta umidade, produzem uma combinação perigosa. Eu sou Lori. A televisão e o rádio alertavam sobre as altas temperaturas. 36 graus, o dia mais quente do ano. O Departamento de Saúde Pública da Filadélfia criou uma linha exclusiva para orientar as pessoas a sobreviverem ao calor. É pagar a conta ou comprar um ar-condicionado. As janelas estão abertas? Não tem nenhuma janela aberta? Beba muita água. Se tiver algum problema, ligue de novo. Mandaremos uma enfermeira. 700 voluntários do Departamento de Saúde patrulharam a cidade. Eles visitavam cidadãos idosos e outros em risco para checar seu estado. Está quente, mas eu estou bem. Olá, como você está? Estou passando roupa. O ar-condicionado está ligado? Está.
Ótimo. Eu vim saber se você está bem. Falo com você depois. O esforço valeu a pena. 12 pessoas morreram, embora as autoridades tivessem previsto mais de 100 mortes. Os esforços da cidade de Filadélfia salvaram vidas. Mas as grandes cidades não são as únicas a enfrentar o calor devastador. As temperaturas elevadas destroem plantações, pastos e florestas tropicais. As mudanças climáticas estão afetando a vida e o plantio em muitas partes do mundo. Uma viagem até a China mostra como as mudanças climáticas estão afetando regiões da Ásia. Esta área era uma planície verde, mas o superpastoreio está transformando a paisagem num deserto e os cientistas estão alarmados porque o aquecimento global está acelerando o processo. Os aldeões estão sempre criando gado com os pastos da região. Agora os pastos estão morrendo e o deserto está aumentando. Tem uma casa soterrada aqui. Aqui era um cercado de ovelhas. Esse estilo de vida está mais ameaçado a cada ano com o avanço dos desertos, que soterram casas e localidades essenciais para eles. Só levou 7, 8 anos para ficar assim. Essa parede está bloqueando a areia. Não posso usar o lugar, mas não posso demoli-lo. A combinação do mau uso da terra e de um mundo cada vez mais seco e quente são um desastre para os moradores daqui. As perdas aumentam. A terra fica mais árida, fica infértil. As pessoas saem do campo para cidades que já estão com problemas de superpopulação. Não são só os pastos que estão morrendo. Do outro lado do mundo, as florestas tropicais brasileiras estão desaparecendo. A água e a vegetação interagem para formar o ecossistema rico da floresta amazônica. Atravessando a floresta está o maior rio do mundo em volume de água, o Rio Amazonas. Em agosto e outubro de 2005, houve uma estação de seca recorde e o mundo viu uma amostra de como o Rio Amazonas pode ficar daqui a 100 anos. Este curso d'água poderoso, que atinge quase 10 quilômetros de largura em alguns trechos, literalmente secou. O verde claro é grama. Ela cresceu no leito exposto do rio. Em alguns pontos, o nível da água caiu absurdamente, entre 5 e 10 metros. Os peixes mortos flutuavam. Quando o nível da água desceu, a água restante não continha oxigênio suficiente para manter os peixes vivos. Eles se tornaram um alimento fácil para os carniceiros. 48 anos que eu tenho aqui, nesse local, morando aqui, e nunca tinha visto uma seca dessa que nem aconteceu esse ano, né? Porque ainda está morrendo lá dentro, mas não estamos mais pegando devido à água estar poluída já pela mortalidade que morreu, né? A seca rigorosa foi atribuída às estranhas temperaturas quentes na superfície do Oceano Atlântico. Geralmente, o ar que suga a umidade das águas do Atlântico paira sobre a bacia do Amazonas e atinge a Cordilheira dos Andes. Na medida em que o ar sobe, as nuvens se formam e despejam a umidade em forma de chuva. A chuva evapora para formar mais nuvens novamente e o ciclo continua. Mas em 2005, as altas temperaturas da superfície do oceano aqueceram o ar, criando uma corrente de ar ascendente sobre o Atlântico. A corrente de ar ascendente formou nuvens no local. Elas caíram em forma de chuva sobre o oceano. O ar seco se espalhou. O resultado: o Rio Amazonas ficou coberto por uma corrente de ar seco descendente. Isso quebrou o ciclo e impediu a queda da chuva.
O simulador terrestre prevê que, com o aquecimento da Terra, as águas dos oceanos da América do Sul ficarão ainda mais quentes. A corrente de ar descendente de 2005 poderia se reproduzir sem parar, levando à aridez. A bacia do Amazonas secaria. Que efeito isso teria sobre a floresta tropical amazônica? O Dr. Peter Cox, do Conselho de Pesquisa Ambiental Natural na Grã-Bretanha, realizou uma simulação da floresta amazônica no ano de 2100. O resultado foi chocante. A simulação mostra as mudanças nas florestas, numa área que inclui a floresta tropical amazônica. Na segunda metade deste século, a terra secará e desertos surgirão. As florestas começarão a desaparecer a partir da foz do rio Amazonas. Em 2100, 2/3 da floresta terão sido destruídos. No lugar da floresta, haverá um deserto vasto maior que a Península Árabe. A simulação não inclui desflorestamento feito por humanos. É um desflorestamento indireto causado pelo aquecimento global e mostra que o efeito estufa é uma ameaça tão grave quanto o desflorestamento direto. A simulação mostra como a desertificação do rio Amazonas ocorrerá. Haverá pouquíssima chuva, por isso as plantas não terão água suficiente. Muitas árvores definharão. Depois que uma área secar, isso acelerará o efeito em outras áreas. Um matagal de savana vai surgir. Depois ele se tornará grama. Na medida em que o clima secar, nem a grama resistirá. Em 2100, o poderoso rio Amazonas estará ressequido e se tornará uma extensão do deserto. A seca também é um problema no sul da Espanha. Em julho de 2005, os fazendeiros foram às ruas para exigir mais água para suas fazendas. A queda de chuva em 2005 na Espanha diminuiu 50% e a capital, Madrid, teve sua menor queda de chuva em 145 anos. No sul da Espanha, a província de Múrcia é conhecida por suas frutas e vegetais. À primeira vista, este pomar de pêssegos parece verde. Olhe o pessegueiro. Esta é a fruta. Elas eram deste tamanho. O tamanho diminuiu. É porque não tem água. E não são só as frutas. A mesma seca histórica também foi um golpe duro para a produção de grãos. No cinturão de grãos da Espanha, a queda de chuvas foi apenas 1/3 da média. A família de Tomás Lourenço tem plantado há gerações. E o trigo sempre foi um alimento importante nos 90 hectares da fazenda. Lourenço conhece os sinais de uma boa plantação. Normalmente, pode 90 centímetros, 1 metro, 1,20. Tem 1 metro. Geralmente é desta altura. Você tem que afastá-los para andar. Para poder andar. Senão, assim, isto nada. Isto é ruinoso. É terrível. Isto é a espiga. Não tem grãos dentro. Olhe, totalmente vazio. Nada. Isto não... Nada. Este é o celeiro de Lourenço. Antes ele ficava cheio de grãos até o teto. Este ano, a colheita foi menos de 5% do padrão normal. As perdas chegaram a $70 mil.
Se a seca continuar, está acabado para os fazendeiros. Não podemos suportar isso. Não poderíamos suportá-lo. A seca destruiu a colheita de grãos da Espanha em mais de 40%. O governo teve que apelar à União Europeia para uma ajuda de 8 milhões de toneladas de grãos. O que acontecerá com o clima da Espanha no futuro? O simulador terrestre prevê que em 100 anos as chuvas na Espanha diminuirão 10%. As temperaturas continuarão a subir e o solo se tornará cada vez mais seco. É provável que secas como a de 2005 ocorram sempre. A falta de água tem sacrificado a produção agrícola em todo o mundo. Esta projeção, feita pelo simulador terrestre, mostra a produção de alimentos no futuro. As áreas verdes mostram o aumento da produção de alimentos. As vermelhas mostram a diminuição. No norte frio, um pequeno aumento de temperatura pode aumentar a produção, mas na maioria dos países tropicais e subtropicais, o clima mais quente significa menos alimento. O Mediterrâneo, a África e o sudeste da Ásia padecerão seriamente. Mas a maior perda de colheitas será nos Estados Unidos e na América Central. Em alguns locais, a produção cairá para menos da metade. No mundo, 54 milhões de pessoas entrarão para a lista de famintos. Em Kaohsiung, Taiwan, há uma guerra. Um exército de inspetores de saúde está no ataque e as redes de borboletas são as armas. O inimigo é uma espécie de mosquito africano que carrega o vírus mortífero da dengue e o aquecimento global é aliado do inseto. Como algo tão pequeno pode ser tão letal? Começando na África, o habitat do mosquito se estende pelos trópicos até o sul de Taiwan, seu limite ao norte. O vírus da dengue provoca a febre da dengue. Quando os mosquitos infectados picam as pessoas, o vírus penetra no corpo. Os infectados sofrem erupções cutâneas e uma febre de quase 40 graus. Yao Shaochen, morador de Kaohsiung, perdeu a esposa com a febre da dengue em 2002. Ela já havia contraído a febre da dengue 3 anos antes. E morreu ao contrair a doença pela segunda vez. A minha mulher teve a febre antes, mas não foi grave. Nunca pensei que ela morreria na segunda vez. O vírus da dengue chega a Taiwan vindo dos mares todo ano. Mas quando a temperatura cai abaixo de 20 graus, o mosquito que carrega o vírus e todas suas larvas morrem. No inverno, o mosquito é exterminado. Mas agora, os hóspedes indesejáveis estão ficando por mais tempo. Historicamente, as temperaturas de inverno em Taiwan caem abaixo dos 20 graus e têm eliminado o vírus. Mas desde 1997, as temperaturas têm permanecido acima deste limite crucial. E o mosquito e o vírus letal que ele carrega sobrevivem o ano todo. As larvas do mosquito que carrega o vírus da dengue conseguiram sobreviver ao inverno de 2001 e 2002, causando uma epidemia.
Este mapa oficial mostra a extensão da epidemia de dengue disseminada pelo mosquito. Ela está restrita ao sul da ilha, perto da cidade de Kaohsiung, mas as autoridades estão apreensivas, pois há outras áreas em risco. Para prevenir que a infecção se espalhe na cidade de Kaohsiung, sempre que um caso é confirmado, uma exterminação em grande escala do mosquito é realizada. Esta dedetização é feita em 10.000 casas. A aplicação de pesticidas é feita dentro e fora das casas. A dedetização é um trabalho difícil, mas ela tem evitado a repetição da epidemia de 2002. Mas as autoridades de Taiwan temem que a febre da dengue possa um dia se espalhar por toda a ilha de Taiwan. Não é só um problema de Taiwan. O aquecimento global está criando novos locais de reprodução deste vírus. A dengue é uma doença grave. Metade da população do mundo estará em risco em 2080. Se o clima continuar esquentando, veremos mosquitos transmissores de doenças em nosso quintal? Podemos calcular a disseminação da febre da dengue e doenças similares monitorando as mudanças de temperaturas no mundo? Aqui, as áreas em vermelho escuro no mapa mostram regiões de alto risco. Em 2080, mais partes da África e Índia estarão em risco, assim como regiões ao sul dos Estados Unidos e Japão. Hoje, 2,5 bilhões de pessoas vivem em áreas de risco. Em 2080, o número ultrapassará os 5 bilhões. De acordo com o simulador terrestre, as temperaturas mais altas também afetarão as calotas polares. O dano é tão grave que a camada permanente de gelo desaparecerá em 2070. No final deste século, estima-se que as calotas de gelo derretidas elevarão o nível dos oceanos em mais de 90 centímetros, colocando em risco milhões de pessoas que vivem à beira-mar. Na ilha de Shishmahev, os moradores já sentem os efeitos do aquecimento global. Localizada no litoral do noroeste do Alasca, esta ilha estreita tem cerca de 5 quilômetros de extensão e apenas 600 moradores. A maioria dos moradores é de indígenas norte-americanos que vivem da caça e pesca. Hoje, eles procuram um novo lugar para viver. Nos últimos anos, o litoral diminuiu drasticamente devido à erosão e muitos moradores perderam suas casas. Tony Weiwana é membro de um comitê que estuda o problema de realojamento dos moradores da ilha. Nos últimos 9 anos, ele tem acompanhado os danos da erosão litorânea. Esta é a casa do Nathan Weiwana, que caiu no mar numa tempestade uns dias atrás. O solo sob a casa foi devastado pelo mar. Depois que o solo congelado é exposto às ondas, a água o vai destruindo e alguns dias depois o solo derrete e a casa desaba. Uma fotografia aérea de 1995 mostra a localização da casa em vermelho antes de ser destruída. A ilha continua encolhendo, enquanto as terras são engolidas cada vez mais pelo oceano. Em apenas uma década, o litoral recuou em quase 60 metros. Tony tem filmado a erosão. Em alguns locais, pedaços de terra de 38 metros ilha dentro desapareceram da noite para o dia. A erosão é veloz porque grande parte do solo da ilha é solo congelado perene, o permafrost.
Quando fica exposto, ele derrete imediatamente. Uma causa da erosão é o derretimento das calotas de gelo polares. No passado, quando o mar entrava em ressaca em outubro, o litoral já estava coberto de gelo, que atuava como proteção contra a água e a erosão. Quando há tempestades e não há gelo, é um perigo para os moradores, porque a água se choca direto contra a costa e começa a arrastar a areia. Os satélites e outros tipos de dados mostram que a camada de gelo de outubro diminuiu mais de 480 quilômetros ao norte nos últimos 30 anos. Os moradores da ilha de Shishmaref têm analisado o problema da erosão inúmeras vezes. Se a erosão continuar neste ritmo, talvez a ilha se torne inabitável em menos de 20 anos. Eles tomaram uma decisão. Todos mudarão da ilha em 2009. Eles não querem conflito com outras comunidades. Querem evitar isso a todo custo, mudando para outra cidade. Nunca os moradores tiveram que enfrentar uma provação dessas. Quando Tony e os outros moradores deixarem Shishmaref, um estilo de vida desaparecerá assim como o único local que eles chamaram de lar. No Alasca, quase 184 aldeias já perderam praias e permafrost, devido às altas temperaturas. Mas isso é só o começo. Há muitas ilhas e litorais que serão engolidos pelo mar. Quase 2.600.000 quilômetros quadrados de terra sumirão com o aumento do nível do mar. Muitos países de regiões baixas como Kiribati, Tuvalu e as Maldivas ficarão praticamente submersos. Alguns podem até desaparecer. Milhões que moram no litoral perderão seus lares. 10 milhões nos Estados Unidos, 27 milhões na Indonésia e 33 milhões no Vietnã. 260 milhões no mundo todo. 1/4 bilhão de refugiados do aquecimento global. As simulações de computador nos ajudam a prever o futuro do planeta. Elas mostram um mundo sob ataque. O clima inóspito e as variações climáticas causarão danos sociais, econômicos e ambientais que não podem ser recuperados. O panorama ambiental mostra que o mundo está em perigo e que devemos fazer algo a respeito agora. Com as simulações de nosso planeta em perigo, será que os governos se unirão para reduzir as causas das mudanças climáticas no planeta? Se o mundo reverter as mudanças climáticas, voltaremos a ter um mundo seguro. Os governos devem se unir às indústrias e trabalharem juntos com a sociedade para evitar as mudanças climáticas previstas. Que mundo queremos para os nossos filhos e netos? Se quisermos deixar um mundo vibrante e abundante, com corais, florestas, temos que impedir as mudanças climáticas. A raça humana tem a sabedoria para salvar o mundo? Enquanto o debate continua, as temperaturas continuam subindo, nos levando a um ponto onde não há mais volta. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.